Ora bem, estava uma conversa de 1 hora só sobre esse tema, não é? Enfim, à exceção da extrema-direita, é importante chamar a extrema-direita à extrema-direita. É obviamente um fenómeno preocupante, é um fenómeno global, é um fenómeno inspirado em novas dinâmicas de desinformação, de manipulação da comunicação nas próprias redes sociais. Temos assistido agora a imensos focos de manipulação, por exemplo, no âmbito de combate à pandemia. Mas é válido para a pandemia ou para qualquer elemento de fratura ou de conflito, ou de conflitualidade social, ou de qualquer tipo de problema que surja. Há uma infiltração, desinformação, que foi assim no Brasil, foi assim nos Estados Unidos, é assim em França, é assim em Espanha e também está a ser assim em Portugal. E convém que tenhamos noção disso. Os médicos pela verdade e tudo isso fazem parte do mesmo pacote de intervenção no espaço público por esse espaço político, digamos assim. O problema aqui coloca-se, no caso português, quando nós vemos um partido de centro-direita, um partido estruturante da alternativa democrática em Portugal, como é o PSD, a normalizar, a abrir a porta da normalização política, da normalização aos olhos da sociedade, aos olhos do próprio do eleitorado, àquilo que é o acesso à dignidade institucional da relação e do diálogo entre forças democráticas e forças que têm skinheads nas suas fileiras, ou aqueles que têm racistas nas suas fileiras, ou aqueles que são condenados inclusivamente por discriminação racial e por xenofobia e que dizem que uma deputada negra eleita pelo povo português tem que ir para a Guiné, como disse o deputado do Chega. Isto é uma vergonha, não há outra forma. Isto é uma vergonha. E é uma vergonha que envergonha todos, não é só o PSD, porque vi que a Iniciativa Liberal e o CDS depois andaram, e o PPM, enfim, isso é uma realidade mais local dos Açores, mas que todos eles depois andaram ali no jogo de quem assinou o quê, quem se tinha a assinatura, se estavam na fotografia, estejam ou não na fotografia, assinem ou não alguma coisa, todos participam daquela plataforma política, de forma direta ou indireta, porque aquele governo só vai existir porque houve um acordo com o Chega. E esse acordo, ainda por cima, é especialmente é duplamente mau, porque é baseado, primeiro, numa mentira, que é a ideia que eles podem alterar localmente os critérios de atribuição do RSI. Não é possível. Comecemos logo por esse ligeiro detalhe. Depois, uma vez mais, a estratégia permanente da direita, e aparentemente agora apaniguada com a extrema-direita, de lançar portugueses contra portugueses, pobres contra pobres, uns contra os outros, o discurso de quem recebe 80 e não sei quantos euros da RSI, que é um privilegiado sistema, e não compreender o papel que os apoios públicos, sobretudo os apoios sociais, sobretudo nos Açores, com o tipo de economia que os Açores têm, com o tipo de desigualdades e falta de acesso às mesmas condições de igualdade que nós temos só por estarmos no continente, as mesmas que também não existem no interior, só por estarem no interior face aos concelhos do litoral, para dar outro exemplo, faz com que haja, obviamente, questões de atribuição dos apoios sociais que têm a ver com a realidade sociológica, laboral e social local. Ignorar tudo isto e fazer um combate abstrato relativamente à famosa subsídio-dependência, é algo absolutamente desprezível, mas que tem muito a ver com a forma como, por exemplo, o Dr. Rui Rio encara a própria pobreza e a sua incapacidade total de compreender a complexidade dos fenómenos sociais que levam à pobreza e à exclusão do mercado de trabalho, por exemplo. E, portanto, o que nós vemos é uma extrema-direita que tem hoje em dia o deputado que tem, e que, a partir, que é uma coisa realmente extraordinária, a 3 anos das eleições legislativas, das próximas eleições legislativas, com um único deputado, nós temos um partido que condiciona toda a estratégia de toda a direita, aparentemente, ninguém se excluiu disso, de toda a direita, e cujo tema, semana após semana, a 3 anos de distância, é se vão ou não fazer acordo com o partido de extrema-direita, desconhecendo, aliás, todos nós, no momento em que falamos, qual vai ser o quadro político saído das próximas eleições legislativas. Portanto, tudo isto é verdadeiramente extraordinário. Portanto, é uma vontade de ir ao encontro de qualquer vendedor da banha da cobra, como é o André Ventura. Porque depois, normalmente, o André Ventura não é bem de extrema-direita, já disse tudo e o seu contrário. Pois é, isso é uma das definições de um populista e de alguém que tem aquele perfil e que tem
para quem a mentira e a verdade são critérios relativos não é? Na vida pública e na vida política. Mas é um extremista. É um extremista apoiado por extremistas. O número 2 dele aqui em Lisboa é um bombista na altura do PREC. O conjunto de pessoas que apoiam o André Ventura e que aparecem ao lado do André Ventura são extremistas, são pessoas que envenenam o espaço público, são pessoas que só pela introdução desses temas, basta assistir às redes sociais, basta ir aos comentários, basta ver o que se passa, envenenam o debate público, tornam-nos, trazem violência, no sentido mais puro do termo, ao debate público e, sobretudo, uma grande desinformação, em que tudo e o seu contrário é válido e, para além de tudo isso e para além dessa capa, existe aquilo que existe sempre na extrema-direita, que é uma profunda ignorância, é força bruta, é valorização de uma ideia rássica que existe naquelas cabeças, é machismo, é homofobia, é desvalorização daquilo que são as instituições democráticas, é desvalorização do Estado Social, porque essa é uma dimensão importante que urge reiterar sistematicamente, porque a direita e a extrema-direita hoje em dia, que dialoga abertamente com a direita, tem como programa uma privatização massiva de serviços públicos, desigualdade de facto para aquilo que é a nossa realidade do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, do mercado de trabalho, do Código de Trabalho, e portanto são áreas em que é importante defendermos junto dos nossos eleitores e junto do povo estas ideias, porque estas ideias são as ideias em relação às quais muitas vezes a extrema-direita ocupa espaço, e ocupa espaço, enfim, a partir de um certo desencantamento da população, com a vida política em geral, um certo cansaço democrático, digamos assim, um cansaço das instituições, e há a ideia de vamos testar aqui algo novo, ou então vamos pôr aquele que diz as verdades, normalmente esse tipo de normalmente é conversa de redes sociais, de comentário de redes sociais, não é? Que é dizer assim umas coisas, mesmo que não façam sentido absolutamente nenhum do ponto de vista quando vamos analisar os factos, caso erre assim nos Açores, mas a complexidade dos temas é contrária a passar a mensagem, portanto, quando nós já estamos a discutir, nós precisamos de ir analisar os dados, precisamos de perceber as dinâmicas sociais, eles resumem tudo numa frase, numa voltada qualquer que lançam nas redes sociais e fazem com aquelas cores e muitos pontos de exclamação e depois passa pelos WhatsApps todos e fazem aquelas desinformações todas. E vamos ter que combater isto e vamos ter que lidar com isto e, portanto, isto lida-se com combate, lida-se, sobretudo, e esse é que é o cenário que eu acho que aqui muda tudo isto, é o facto da direita ter passado a fronteira que faz com que o Chega seja um partido aceitável, coisa que nunca aconteceu em França, coisa que o PP em Espanha aparentemente até começou por fazer com o Vox, sobretudo nas comunidades, mas aparentemente, vamos ver os próximos tempos, mas aparentemente, sobretudo no debate sobre a moção de censura que fizeram ao PSOE, ao governo do PSOE, o Vox, foi um distanciamento muito grande relativamente àquilo que é a extrema-direita, e portanto este é o único caminho com a extrema-direita, é não falar com a extrema-direita, é combater com a extrema-direita, não se combate-se, não se debate. E a direita portuguesa está num tal estado de degenerescência, digamos assim, do seu património identitário, que abre a porta e abre o laboratório desse diálogo a partir dos Açores, mas para o aplicar em Portugal. E, portanto, o que vai acontecer nas próximas eleições é muito simples. Se os portugueses quiserem o Chega a influenciar a governação, votam no PSD. Com tudo aquilo que o Chega traz, e não traz nada daquilo que diz que traz, não é o senhor que é deputado e consultor financeiro aí daquelas consultoras que fazem aqueles esquemas que na prática são esquemas que chamam planeamento fiscal, não é? Que é assim um planeamento fiscal agressivo, e portanto não é nada disso que eles vêm fazer, é mesmo trazer aquilo que pior existe nem é na vida política, diria mesmo na condição humana, para a vida política. Isso é que é uma diferença significativa, e portanto acho que temos que combater isto com toda a nossa convicção, com todo o nosso vigor, em nome de um país igualitário, de um país inclusivo, do país em que nós acreditamos, humanista, em que todos têm tolerante, em que todos têm o seu espaço, em que todos têm o seu papel. Acho que é isso que temos que aspirar e para isso temos que os combater. Serias favorável à legalização do Chega por violação da Constituição em virtude da matriz fascista do próprio partido, ou preferes a liberdade de expressão absoluta e sem restrições?
Não, eu creio que não são, a pergunta é boa, creio que não estão em antítese. Portanto, quem decide se os partidos devem ou não passar, devem ou não ser legais, se estão conformes à Constituição, é o Tribunal Constitucional. Eu creio, daquilo que vou percebendo e daquilo que vou conhecendo, que existe uma relativa desconformidade entre aquilo que tem sido o programa do Chega e a afirmação do Chega e, sobretudo, aquilo que ainda recentemente aconteceu, que foi uma condenação de um deputado, que pode levar à perda de mandato, aliás. E se calhar deveria, não é se calhar. Parece-me evidente que não é digno de um deputado ter uma multa por discriminação racial, por xenofobia, relativamente a outra deputada, seja contra quem for, mas especificamente contra outra deputada, uma colega eleita pelo povo português. E, portanto, parece-me que o Chega tem várias arestas, para dizer o mínimo, que colocam em causa, de facto, a sua conformidade ao que estamos a discutir, não é? Quer dizer, nós não vamos encontrar, quando nós vemos o artigo da Constituição em causa, nós não vamos propriamente encontrar aí uns camisas negras a marchar com uma estátua de Mussolini à frente, não é? Portanto, quer dizer, também depois depende do que é que nós estamos a descrever quando falamos de perfilhar a ideologia fascista. Bom, a partir do momento em que eu vejo pessoas que foram condenadas pelo assassinato do Alcindo, por exemplo, a fazerem parte do Chega ou estarem ao lado do Chega, ou quando, enfim, pessoas desse tipo de organizações que ameaçam deputados, que fazem marchas à Ku Klux Klan, à porta da SOS Racismo, que fazem constantes manifestações de ódio, de homofobia, de machismo, de misoginia, com culto da violência, com culto de uma certa militarização, com tudo isso, nós estamos perante um partido que coloca, enfim, que coloca em causa fundações da nossa sã convivência democrática, e, portanto, acho que é um tema que não devemos perder de vista quando discutimos este assunto. Até já agora, a própria formação do Chega, aparentemente, pelo menos aquilo que é público, é feito com assinaturas falsas e, portanto, já não vou à questão processual, à questão de conteúdo ideológico. Sobre outra questão, eu sou completamente defensor, a malta diz o que quiser, liberdade de expressão, desde que esteja, obviamente, que não esteja a atacar outras pessoas, que não esteja a insultar outras pessoas, que não esteja a menosprezar, que não esteja a discriminar, que é isso que vemos no discurso, muitas vezes, do André Ventura e dos seus apoiantes. E não só do André Ventura, do partido e de tudo aquilo que aquele partido está a trazer. Quando é um partido curioso que tem uma certa obsessão com dimensões do aparelho reprodutivo, quer do homem, quer da mulher, e com uma intervenção física nos corpos das pessoas. E, portanto, é a famosa moção que eles levaram para retirar ovários às mulheres que abortem, que interrompam voluntariamente a gravidez, introduziu-se um debate que já revela um nível a que nós chegamos com um partido desta natureza, que é, bom, mas a proposta não foi aprovada, só teve não sei quantos votos a favor. Pois, o problema não é esse sequer, o problema é como é que é preciso, de facto, ser um partido com características como aquelas que nós estamos aqui a descrever, para que alguém se proponha sequer levar uma moção a um congresso desse partido, aquilo, aliás, violando completamente todas as normas na altura sanitárias, parênteses, porque esse partido normalmente tem sempre a faca afiada relativamente a essa matéria, e é o último a dar o exemplo relativamente a essa matéria, mas, portanto, nesse congresso que todos nós podemos ver passagens e vimos notícias, é que alguém leva uma moção, essa moção é levada à votação com este teor e inclusivamente tem uma série de votos a favor, que é logo uma coisa extraordinária. Mas foi chumbada. Pois, o problema, do ponto de vista do debate político, não é tanto esse. Ou um partido que referenda a pena de morte, portanto, que coloca sequer como hipótese essa possibilidade, e que não oferece nenhuma solução verdadeiramente para o país, não oferece nenhuma solução para o país a não ser um conjunto de lugares comuns e um conjunto de ideias feitas. Vamos acabar com a corrupção, não se lhes conhece nenhuma proposta, vamos acabar com
com os tachos, dito por alguém que tinha 2 ou 3 cargos ao mesmo tempo e vinha aqui fazer um part-time à Assembleia da República, nem sei se ainda mantém as outras coisas. Alguém que vamos fazer tudo isso quer dizer, o principal problema do país é a redução do número de deputados, e reduzir a representatividade, nem é do PS também, mas sobretudo dos pequenos partidos. Quer dizer, não oferece nenhuma solução verdadeiramente para o país. Eu creio que com o tempo isto vai perceber-se, mas há muitos outros partidos que não oferecem nenhuma solução para o país. O ponto aqui que se coloca é que este partido não oferece nenhuma solução para o país e abre a porta a tudo aquilo que nós estamos aqui a descrever sobre ele. E há uma aglutinação da extrema-direita emergente, está nos relatórios das polícias internacionais, está em inúmeros relatórios, uma extrema-direita emergente em Portugal, subterrânea. Não é uma extrema-direita nos termos em que nós estávamos habituados a ver a extrema-direita, não de Doc Martens e cabeça rapada no bairro Alto a espancar pessoas, pelo menos ultimamente, não tem sido notícia, mas todo o cuidado é pouco com essa gente. Em todo o caso, o que nós vemos é que não se trata de limites à liberdade de expressão, porque a questão era essa, trata-se de perceber quais são os crimes que são cometidos quando, ao abrigo dessa famosa liberdade de expressão, atacam tudo e todos, mandam uma deputada para a Guiné, que é uma coisa verdadeiramente inacreditável, e que exalta aquela turba toda nas redes sociais que eles têm e nos WhatsApps e aqueles robôs que eles têm, que aquilo também é muita gente que não existe. E, portanto, eu creio que temos que continuar a monitorizar bem o incitamento ao ódio que este partido provoca e quais são as responsabilidades que podem vir a ser assacadas, enfim, aos seus dirigentes e ao seu deputado. Nesse seguimento, e considerando, como disseste bem, que as mulheres são os alvos principais da extrema-direita, o seu sistema reprodutor, o seu papel, os seus vários papéis na sociedade, queria-te perguntar se te consideras feminista e o que é que achas que, enquanto homem feminista, portanto, assumindo que vais dizer que sim, podes fazer e os homens deste partido podem fazer para combater junto das mulheres o machismo presente na extrema-direita? A resposta é sim. Considero-me integrado nesse campo do feminismo e há muitas coisas que podemos fazer, não só relativamente à extrema-direita, mas relativamente ao muito machismo que existe para lá da extrema-direita e na sociedade em geral. Eu acho que uma boa coisa é quem tenha filhas começar por educá-las bem desse ponto de vista para uma igualdade de género a esse nível. Mas depois, em termos estritamente partidários, em termos políticos, é de certa forma provocar mudanças, acelerar mudanças, criminalizar atitudes que não sejam aceitáveis na nossa sociedade, promover a igualdade salarial. Neste momento a igualdade salarial está plasmada na lei, mas não é cumprida na prática, todos sabemos isso. É acelerar fenómenos de participação política das mulheres, que normalmente esses partidos também rejeitam. As cotas, e não só das mulheres, também dos jovens, etc. Portanto, há uma homogeneização, digamos assim, de uma certa visão de sociedade, que é um homem branco conservador com determinados padrões de rendimentos que corresponde ao tipo ideal de extrema-direita / populistas / para os devidos efeitos estamos a falar de tudo mesmo, não é? O campo largo da internacional populista, que vai do Trump ao Bolsonaro, passa pelo Chega em Portugal e por outros partidos análogos, com maior ou menor pendor de ritualização fascista formal, digamos assim. E, portanto, eu creio que nós temos que continuar a ser uma barreira a todos aqueles que querem regredir em direitos, e agora recentemente vimos isso na Polónia, também com um governo ultraconservador, em que a Polónia foi às ruas e aparentemente conseguiu para já conter aquilo que era uma regressão brutal no direito à IVG, impedir que sequer haja esse campo de recuo e de regressão em Portugal e continuar a trabalhar para novos possíveis, não é? Para novos futuros, para a aceleração dessa igualdade nas instituições e naquilo que é a possibilidade das mulheres terem a sua realização individual, a sua realização material, a sua realização nos mais diferentes campos, académica, etc., sendo aquilo que quiserem ser e não tendo uma desigualdade adquirida no segundo em que nascem por serem mulheres.
Mesma coisa com outro tipo de minorias. Eu creio que isso é aquilo que nos distingue também à esquerda, ou na esquerda, no nosso campo da esquerda. A ideia de que nós temos uma noção muito aguda das desigualdades e percebemos que as desigualdades, sejam de género, sejam raciais, sejam económicas, não dependem, na maior parte dos casos, em nada, de atitudes individuais da própria pessoa. São problemas estruturais da nossa sociedade. E, portanto, a pessoa, no segundo em que nasce, já tem uma herança de desigualdade adquirida a vários níveis que vai determinar toda a sua vida. E, portanto, quando muitas vezes nós ouvimos no campo à direita, aqui mais noutros campos, é uma ideia absoluta de liberdade individual, e eles capturaram, foi a ideia de liberdade individual, para provocar desigualdades estruturais sociais que se reproduzem, que são profundamente assimétricas. Ali quem defende a liberdade individual, naquilo que é a possibilidade de realização sem amarras, livre-arbítrio, digamos assim, de cada um de nós, é a mesma esquerda, porque liberdade individual, liberdade na saúde, chama-se Serviço Nacional de Saúde. Depois eu não tenho dinheiro para me tratar, qual é a liberdade que eu tenho? Mas escolher o quê? Se eu não tenho recursos para escolher. A escola pública, um acelerador social, um elevador social, muitas outras dinâmicas de infraestruturas, de apoios sociais, de imposição de regras no trabalho, no equilíbrio entre capital e trabalho, entre empregadores e trabalhadores, cuja relação é sempre desigual, obviamente, por isso é que só existe Código de Trabalho para proteger a parte mais fraca. Essa ideia que as pessoas escolhem, um dia trabalham aqui, outro dia trabalham ali, ou que as pessoas nascem e só não vão ser todos empreendedores e criar a próxima Tesla porque não trabalharam o suficiente. Esta individualização dos problemas sociais, que é aquilo que estão a fazer nos Açores, é de certa forma a cristalização da desigualdade, porque nós sabemos que nascer numa zona rica de uma cidade com uma determinada estrutura familiar não corresponde de forma alguma, mesmo que seja a 2 ou 3 quilómetros, às condições de sucesso ou insucesso que a mesma criança vai ter se nascer, por exemplo, num agregado pobre de um bairro social problemático. E esta reprodução, isto exige compreensão dos fenómenos sociais e exige esta compreensão que as desigualdades dizem muito pouco a cada pessoa individualmente considerada. E mesmo que fosse, mesmo que no limite houvesse uma responsabilidade muito própria da própria pessoa na sua situação de desigualdade, o é pobre porque quer, que é uma expressão absolutamente cretina, não há outra expressão, mesmo que assim fosse, nenhum homem é uma ilha. Quer dizer, a ideia que nos define como socialistas é mesmo que o problema do outro é o meu problema. Não é só um problema do outro. Passar fome não é só um problema de quem passa fome. Estar sem abrigo não é só um problema, em situação de sem abrigo, não é só um problema de quem não tem casa. E isto diz respeito às outras situações. E foi por isso que eu me empenhei em muitas causas, enfim, onde o movimento feminista teve participação. Eu fiz parte ainda dos Jovens pelo Sim, quando houve o segundo referendo à IVG. Considero que não diga só respeito às mulheres, mas que é uma matéria de definição também de uma liberdade própria da mulher, para além de constrangimentos morais, éticos, o que quisermos, e muitas outras em que estive sempre ao lado, de certa forma, dessa definição, dessa liberdade. E da ideia de que percebo perfeitamente as dificuldades que uma mulher tem na nossa sociedade. Bom, e aí cabe-nos como socialistas corrigir isso, não é? E, portanto, procurar acabar com esse tipo de desigualdades, sendo certo que sabemos que não adianta pôr coisas na lei. Não basta, se fosse só fazer leis, não, isto era fácil, daqui a um ano estávamos todos. Há dinâmicas sociais que não acompanham a legislação. E, portanto, não é por dizermos que tem que haver equal pay que não vai haver desigualdade salarial de género, pelo contrário. Ou as horas que se trabalham em casa, a ideia que as mulheres trabalham muito mais horas porque ainda têm um turno a mais, digamos assim, no trabalho familiar. Isso não se muda por decreto, não é? Há muita coisa que se muda por decreto, poderem votar, as cotas também de género, as cotas não são para mulheres, são de género, mas as cotas de género e muitas outras dimensões. Isso é fácil, isso percebe-se. É fácil corrigir essa engenharia social, como diz a direita de forma negativa, mas isto é mesmo engenharia social, a legislação é engenharia social. O facto de não se poder trabalhar e receber abaixo do salário mínimo, bom, não sei se chamem o que quiserem, não se pode, pronto, é assim, também, tal como há um horário de trabalho, pois não se pode, tal como as fábricas não podem despejar a poluição para os rios, pois não se pode. Tudo isto é engenharia social que normalmente a direita vê como uma coisa negativa,
os liberais também, os liberais incluídos no campo amplo da direita, e que é importante que nós percebamos o que fazemos, porque se estivermos a ir tanto para um lado como para o outro, não vamos chegar a lado nenhum, e portanto acho que é muito importante termos esses valores bem sedimentados na nossa identidade política.